Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, já pausa, faz isso, tá? Se inscreve. E não esquece de curtir, compartilhar, envia esse vídeo para uma amiga e vai lá nas redes sociais, se você não me segue, @pauloespelho lá no Instagram. Bom, e hoje, como você pode notar, eu não vim pra brincadeira não. Gente, o brilho hoje, falei, gente, preciso de uma maquiagem. Faz tanto tempo que a gente vai pra uma festa que eu falei, não, vamos já chamar o futuro, né? Botar um brilho no rosto, fazer uma make bem produzida, tenho certeza que você vai amar. E ó, lembrando que eu sempre falo, se você não gosta dos tons ou não gosta do brilho, faz até onde você gosta. O importante é você se arriscar também, sair da caixinha um pouco. E trocar os tons, né? Vai para os tons mais neutros, enfim. Mas a técnica, com certeza, você vai aproveitar muito. E ó, outra dica importante. Eu quero te ensinar a usufruir de uma paleta. Gente, porque não é barato. A gente sabe que paleta de maquiagem, principalmente importada, assim, são né, valores aí que a gente tem que usar até o último pozinho da sombra. Então eu vou usar toda essa paleta aqui nessa maquiagem. Vou usar não, já usei. E vou te ensinar até a usar glitter. Vem uma sombrinha com brilho. Ó, essa paleta é a New Nude da Huda. Então eu vou usar tudo que eu usei aqui no meu olho está nessa paleta. Então você vai aproveitar ela, tá bom? Lembrando, não compre um monte de paleta sem analisar cada cor, né? Não dá pra comprar uma paletinha e usar duas sombras só, tá bom? Então é isso, pega a sua make e vem maquiar comigo. Bom, então tirei um olho de praxe, né? Deixei um aqui prontinho pra gente copiar, mas lembrando que você vai fazer simultâneo, tá? Essa é a melhor maneira para você conseguir igualar um lado do outro. E a minha dica falando de olho, já que hoje vai ser um olho bem trabalhado, é um bom primer é essencial. Eu vou mostrar tudo que eu uso, o que eu mais gosto aqui. E essa questão de simetria, né? Às vezes um olho é mais alto que o outro, então sempre o olho que é mais baixinho, ou seja, esse aqui meu eu costumo levantar. Então o que acontece? Esse de cá ele fica um pouquinho mais baixo, então normalmente eu esfumo ultrapassando um pouquinho mais do que o de cá. Isso vai ajudar na hora de você corrigir. Então se você tem um olho às vezes que é um pouquinho mais, que levanta mais, segura um pouquinho a mão e levanta o outro, que isso já vai ajudar bastante com certeza, tá? Fica já essa dica, uma dica profissional pra você. Bom, agora, gente, eu não fiz pele, né? Vou fazer a pele aqui junto com vocês. Eu só não deixei os dois olhos, porque senão fica um vídeo muito longo, né? Não sei se você vai ter essa paciência. Então eu vou começar aqui falando dos olhos mesmo. O primer que eu gosto muito, tem vários primers que eu uso, mas o Eden, ele realmente ele é o meu preferido ainda, tá? Então você pode utilizar tanto a base do pincel, se for uso pessoal, né? Quanto aplicar numa pranchetinha, quando se fala de cliente, e aí espalhando aos poucos. Por que eu gosto desse primer? Um primer que tem tonalidade, né? Ou seja, ele cobre realmente os vasinhos, né? O escurinho da pálpebra. Pode ser usado em todos os tons de pele, até porque essa maquiagem cobre inteiro. Então eu sempre falo, primer, não precisa usar primer se você for fazer um olho super simples, assim, que você não vai usar aquele monte de produto, vai fazer aquele monte de degradê, eu só vou fazer, eu vou usar só uma sombrinha. Então não tem necessidade de você colocar um primer, tá? Então deixe o primer para ocasiões onde você realmente vai usar essa sombra bem trabalhada, igual a gente vai fazer aqui hoje. Hoje tem todo um glamour, vocês viram? Tem até glitter. Isso aqui já, porque vocês estão craques, já estão me acompanhando aí há um tempo, então merece agora um pouco de brilho, né? Faz tanto tempo que a gente não usa um brilho, uma festa, vamos animar, né? Porque a gente tem esperança de tudo voltar. E aí eu quero ensinar como usar glitter. Como usar a sombra que tenha brilho, enfim. E a minha intenção nesse vídeo aqui é fazer você aproveitar a sua paleta. Essa paleta aqui, é uma paleta cara, uma marca cara, né, da Huda. Então, você vê, são vários tons de sombra opaca. Tem as cintilantes, que inclusive eu molho até com o Fix Plus. Gosto muito de usar mais molhada do que com o dedinho seco. E essas duas aqui, que são as que eu usei para colocar glitter. É um glitter, ele gruda, tá, gente? Ele tem uma textura engraçada, assim, porque na hora que você encosta ele já fixa, não precisa nem de colinha. Agora, a maioria dos tons, quando a gente vai comprar sombra, você tem que escolher sombras que tem a ver com as cores que você gosta, porque às vezes a gente escolhe a paleta por causa de duas cores e o resto você não usa nunca, porque você não gosta da cor. Então vale a pena pesquisar um pouco mais, porque às vezes tem outra marca que tenha tanto aquela que você gosta quanto outras cores, tá? Sempre pensa dessa forma, senão vale a pena comprar individual e não a paleta.
só por causa da sombra. Então, a minha ideia aqui é aprender você não ter que ficar presa a outras sombras, vou te ajudar a usar essa paleta inteira. São nuances rosadas, né? Eles têm várias de tons mais para o marrom, enfim, você pode escolher. Se você é mais básica, escolhe os tons mais neutros, que normalmente são os tons de marrom. Agora esses mais rosados, marsala, vinho, uva, que foi o degradê que eu fiz aqui, e com brilho, né, já é uma pessoa que gosta de maquiagem, quer usar um pouquinho, quer sair do marrom. Então eu vou te ensinar através de uma paleta só. Passado o primer, eu vou usar, gente, um pincel. Eu vou usar esse pincel da MAC, que é o 239. Ele é um pincel firme, mas não duro, tá? Ele tem uma firmeza, porque eu quero iluminar primeiro embaixo da sobrancelha. E eu vou usar a sombra mais clarinha, que não tem brilho, a Bare da paleta. Embaixo da sobrancelha, gente, não use. Eu não gosto de usar de cara já brilhante, tá? A não ser que seja a intenção de deixar uma sombra bem glow, toda iluminada. Mas eu gosto muito de usar tons opacos. Em alguns casos até pó compacto mesmo, eu uso bem clarinho. O importante é ela ser mais clara que a sua pele para destacar, ou pelo menos a mesma cor, porque aí vai manter esse iluminado, né? Então eu coloco bastante sombra, concentra bastante produto aqui, dando toquinhos, não precisa esfumar agora. E por ser uma cor clara, pode descer com ela tranquilo, porque ela vai se fundir perfeitamente com as próximas cores. O outro cantinho que eu já vou colocar é o canto interno, que era esse canto um pouco mais iluminado. Minha dica só é, quem tem um olhinho, às vezes, eu tenho a sensação que o meu olho fica afastado, né, dependendo da sombra, é que você não coloque ele tão na parede do nariz. Agora, se você quer ampliar o olhar, aí essa dica é muito legal, você pode aproveitar o cantinho aqui, tá? Do contrário, se você não gosta, põe um pouquinho mais pra dentro ou não coloca nenhum tom claro no canto interno. Agora eu vou usar um pincel da Ruby Rose, que é o número E50. Ele é firme, tá? Eu uso muito esse pincel pra funilar nariz, pra fazer contorno, às vezes que eu quero esfumar alguma coisa no olho. Mas a minha próxima sombra é uma sombra clara e eu quero usar num espaço grande do olho, né? Então eu vou pegar a Play, essa sombra. Ele é um tom claro, então também não tem perigo, por isso que eu posso ir com um pincel mais gordinho, assim, que não tem problema. E eu vou entrar na pálpebra no côncavo e um pouquinho aqui na pálpebra móvel, que é essa que movimenta. Então você vai praticamente ligar ao canto interno. Bastante quantidade e encostando. Eu não tô esfumando, tá, gente? Tô encostando. Já vou subir um pouquinho pro côncavo, sem muito medo. Sem medo de ser feliz. Pode subir porque é outro tom claro, suave. Ah, Paula, minha pele é morena, essa cor não destaca. Aí você tem que ir subindo os tons, mas sempre nesse degradê, do claro, médio, depois indo pro escuro, tá? Nunca do claro já pro escurão. Então, ó, pálpebra móvel, subir bastante, dando toquinhos. É como se eu estivesse até arrastando, ó, fazendo esse movimento aqui para pigmentar. O primer, ele tá ali pronto para receber. Então, fiz esse fundinho. Agora eu troco meu pincel, 217 da MAC, e eles têm uma cerda macia. Eu compro, assim, de monte esse aqui. Eu compro, sei lá, toda vez que eu vou lá, eu acabo comprando bastante, porque como profissional, né, tem que ter... cada cliente a gente troca, mas você tiver uns 2 na sua necessaire, falando de consumidor final, já tá ótimo. Agora eu vou usar essa sombra, que é um rosa, é um rosé, chama Chicle. Enfim, se é assim que fala. Mas é essa sombra rosinha. Opaca, todas as que eu tô usando até agora é opaca, tá? Só vou entrar com brilho no final. Pega o pigmento, coloca num lado do pincel só, canto externo, dando toquinhos. Então, encostou abaixo do côncavo, tá? Não precisa vir para cá. Primeiro você coloca aqui o lado que tem sombra, não o lado de cá, o lado que tem sombra, encosta colando, ó. Aí você vai indo tanto para a pálpebra móvel, e agora eu vou esfumar. Agora sim, um movimento de vai e vem, um movimento circular, fazendo esse degradê. Um pouquinho mais. Trouxe para a pálpebra móvel, né, que é a que movimenta, abaixo do côncavo. O côncavo, lembrando que é o osso. Quem assiste, quem acompanha os vídeos, eu sempre explico, né, do côncavo, pálpebra móvel e parte da iluminação. Agora eu vou usar a Love Bite, que é um uva, é um tom bem roxinho.
Uma coisa que eu te falo, eu não gosto desses tons rosa, eu não quero pôr brilho. Você para na hora que você achar, pra mim já deu até aqui, ok? E em relação à cor, troca a mesma técnica, substitui para os tons que você gosta, se é os tons mais pro marrom, marrom quente, marrom frio. A técnica é a mesma, o que muda, o que vai diversificar são os tons. E aí, por isso que eu falo, sempre comprar uma paletinha, né, que você consiga se identificar mesmo com o tom. Não pode ser emocionado, né, gente? Tem que comprar, não pela embalagem, porque senão a gente compra tudo e não sabe usar. Agora, o movimento é mais curto do que o anterior, tá? Eu não quero que essa sombra fique escurona. Você pode ver que ela tá mais iluminada do que escura. Então, eu concentro umas 3 vezes a sombra no mesmo lugar. Caiu o pozinho, não tem problema, porque minha pele não está feita. Então, se você vai fazer um olho muito trabalhado, deixa a pele pro fim. Então aqui, agora eu limpo, eu tô com uma toalhinha preta aqui que eu fico esfregando. Toda hora que vocês me veem fazendo assim, ó, chacoalhando, porque eu tô limpando o pincel mesmo. Agora o restinho do meu pincel, eu entro um pouquinho no côncavo. Aqui eu também varro um pouquinho, eu falo até que é varrer, porque a gente vai entrando bem devagarzinho. E se eu achar que eu entrei de mais ou de menos, a gente trabalha com os tons anteriores. Estou repetindo a mesma cor, limpo meu pincel, esfumo mais um pouquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho da sombra anterior, que é aquele rosa, né? E dou uma esfumadinha para tirar o degradê. Então, qual que é o segredo, né, de um degradê perfeito? Inclusive, tem um vídeo falando, né, os segredos para um degradê. Eu falo dessa questão do esfumado. Às vezes, a gente fica esfumando cores muito distantes uma da outra, que não se conectam, e aí fica aquela sombra marcada. Então, tem que ter paciência na hora do degradê, fazer, né, um tonzinho um pouquinho mais próximo do outro e o mais importante, que tenha harmonia na paleta. Agora, a magiquinha do demaquilante, que eu vou fazer esse acabamento antes de continuar. Demaquilante bifásico, esse é o Nivea, tem que agitar bem as fases mesmo, as 2 fases dele. Aqui, provavelmente um ladinho é o suficiente. Eu vou agora modelar, ou seja, eu vou limpar o que ficou abaixo, qualquer excesso aqui, ó. E eu já aproveito porque eu quero deixar esse acabamento puxadinho aqui. Se você gosta mais esfumadinho, aí você não precisa usar o demaquilante. Só de passar, às vezes, o cotonete, ou depois corrigindo com a sua base, né? Você já vai dar um efeito bonito aqui embaixo. Importante tirar aquele pozinho. Quando eu limpo aqui, eu já crio um ângulo, né? Que me favorece. Agora você vai usar um lápis de olhos. Esse aqui é da Candice Berenice, chama Vinhotin, que ele é um tom, né, de vinho bem macio. Gosto muito dos lápis da Candice. E conecto lá na raiz, ó. No acabamento da minha sombra, eu já venho aqui e já dou faço a junção da parte de baixo com a parte de cima. Agora, só para conectar, eu entro com o lápis da Candice, que é o Berinjex. Ele tem brilho, tá? Então, passo por cima desse vinho. Por que eu passei ele antes? Porque eu quero que o canto de fora fique mais escuro para conectar melhor com o finalzinho aqui. Então agora eu venho com o brilho e arrasto todos os cílios, inclinando para cima para pegar nos cílios e não na pele só. É importante fazer o vai e vem ali na raiz dos cílios. E eu vou aproveitar que já tá molhado, né, tá com lápis, e eu vou usar mais uma sombra, que é esse brilho que eu coloquei embaixo. E agora eu vou usar esse brilho da paleta, o Exire, e vou usar um pouquinho desse, vou revezar entre os dois. Eles têm um efeito glitter mesmo, tá? Pegou a pontinha do dedo, eu abaixo e só encosto. Não tem problema se cair um pouquinho, tá? Porque a gente vai ainda fazer o acabamento de baixo. Mas o legal é ficar até um pouquinho desconectado, assim. Forçar um pouquinho de cá, para eles ficarem iguais. Perfeito. Cotonetezinho. Lembrando que a pele não tá feita, né? Então, não tem problema algum. Olha que bonita, até ela opaca, né? Ela toda opaca em cima, ó, que opção legal. Porque às vezes você não precisa jogar o brilho pra cima. Você coloca para uma festa, né? Para um evento. Eu acho muito lindo. Eu ia amar. Qual que você prefere, opaca ou brilhante? E o próximo passo agora é usar uma sombrinha com brilho, né? Como eu falei, se você já acha que tá bom esse brilho embaixo, ficou charmoso. Ai, Paula, eu gostei antes sem brilho. Para! Não tem problema, depois é pra pele. Mas ó, vamos até o final.
Essa aqui é o Fix Plus, que eu uso sempre para umedecer a sombra e ela soltar aquela quantidade de pigmento mais potente. E eu vou usar a sombra Fantasy aqui da paleta, que é uma bem cintilante mesmo. Ela tem bastante cintilância, mas no Fix Plus é que ela vai potencializar. Então, um pouquinho de Fix Plus, eu molho o dedo mesmo, deslizo na sombra e vou colocar em cima desse tom toda a pálpebra móvel, no centro da pálpebra, e vou indo aos pouquinhos para o canto interno, vou diluindo essa sombra com o dedo, arrastando ela. E eu vou ultrapassar um pouquinho, para dar aquele charme, antes de entrar com aquele outro brilho, que também fica muito lindo. Agora eu vou para o segundo brilho, que é o Crave, que é esse aqui. Fix Plus, mesma coisa. Dá para usar sem Fix Plus também, só acho que ela não fica tão... não libera tanto pigmento. Ó, cantinho interno, né, ela é mais clarinha, então eu quero usar ela mais interna aqui. Agora eu vou voltar com as sombras, a que tem glitter, as duas, e vou revezar só um pouquinho aqui, ó, no centro. Pode molhar até um pouquinho o dedo com o Fix Plus, mas ela tem uma fixação boa, você encosta já pigmenta. Tira o excesso com o dedo mesmo, seca na toalha e deixa só esse brilhinho ali para fazer aquele charme. Agora o lápis bege na linha d'água. Isso aqui ajuda a aumentar os olhos, né? Essa área branca, né? Ela fica maior, então dá essa impressão. Eu gosto de bege ao invés de branco, esse é da Maybelline. Agora, se você já tem um olho grande, eu acho meu olho um pouco aberto demais, quero fechar, pode usar um lápis preto dentro, ou até mesmo um berinjela, ou deixar sem nada. Agora é a vez dos cílios postiços, eu já tava com uma camadinha de rímel, nem vou passar. Então qual que é a minha dica para cílios? Você vai escolher um cílios que não seja tão mais longo que o seu, tá? Tesourinha, porque a gente tem que cortar os excessos, né? Sempre cortar mais fora do que dentro. E na parte interna sempre cortar esse cantinho que fica sobrando, tá? Esse aqui que costuma pinicar o olho, que fica batendo, então tem que cortar. Agora, para encurtar os cílios, sempre é pelo lado de fora, nunca pelo canto interno. A outra coisa é medir, né? Você coloca então por cima. Inclusive, vou colocar aqui para vocês verem um videozinho sobre cílios, só falando sobre cílios, tem várias dicas, é bem específico, tá? Senão aqui vai ficar muito longo. Então, vou cortar o cantinho interno. Eu gosto de passar sempre uma camada de máscara de cílios para dar suporte para os cílios, né? Então, se você coloca com os cílios muito natural, ele pesa. Então, a dica aí, passa uma camada de máscara de cílios, espera secar e coloca os cílios. Dá um tempinho para cola. Eu gosto muito da cola Du, e essa cola que eu tô usando aqui é da Atelier Paris. Ela é muito, muito, muito boa, mas a Du tem uma embalagem mais prática. E também é muito boa. Então agora, espero secar um pouquinho. Quando eu vejo que já tá dando time, que são segundos, eu encosto. Ó, gente, qual que é o momento certo? A hora que dá liga. Encostou, ficou sambando os cílios, não deu o time certo ainda. Agora encostou, ela já deu uma grudadinha, porque a hora é agora. Ó, super rapidinho eu colei. Tem dia que é assim? Não, mas tem dia que você fica uma hora para colar o cílio no colo, vai pro canto, vai pro outro. Mas a gente não desiste, né? Porque a gente é brasileiro, então não desiste também quando você for colocar. Mas, gente, treina. Não deixa para colocar os cílios, treinar os cílios no dia que você vai sair, porque aí é desânimo. Vou dar uma encaixadinha, espero o cílio secar, vou abaixando aqui, ó, devagar. Não pode ficar uma separação entre os seus cílios e os cílios postiços, tem que ficar bem encaixadinho. E para finalizar, máscara de cílios. Isso aqui é Colossal, da Maybelline. Eu gosto de encostar mais na raiz do que na ponta, porque senão você acaba tirando a delicadeza ali dos cílios. Não precisa... os cílios é para conectar e pigmentar eles, né? Deixar eles no mesmo tom, unindo os seus cílios aos cílios postiços. Agora, gente, vamos pintar a sobrancelha, que também tem vídeo explicando bastante sobre, mas é um pincelzinho da Macrylan, chanfrado de um lado, escovinha, sombra coquete da MAC, que é uma sombra opaca, bem acinzentadinha, então eu gosto muito. Molho na água, num potinho bem fofo. Desliza para virar tipo uma pastinha, né? E aí você vai onde mais precisa. Eu gosto de gastar o produto primeiro onde eu vejo que tem mais falhas, onde eu quero ressaltar mais. E
E aí depois eu venho com ele aqui, ó, faz um tracinho por baixo, joga pra cima, sempre deixa esse comecinho aqui um pouco mais suave. E aí sim você consegue deixar a sobrancelha mais natural. Depois que seca a sobrancelha, você pode usar a escovinha para tirar o excesso, porque às vezes fica meio marcadinho, aí você vai lá e suaviza. Agora eu vou usar essa base da Too Faced, que eu tô gostando bastante, a cor Porcelain, que é a mais clara. Depois a gente vai fazer os contorninhos, né? Então eu vou aplicar com uma esponjinha Marisade. Coloquei até no dorso da mão mesmo, para ser mais prático. Toquinhos. Só tem que ir devagar perto da área dos olhos para não borrar a sombra. Depois eu troco a esponjinha ou uso um pincel para modelar essa região, tá? Então, ó, dando toquinhos para concentrar nos poros, né? O produto não vai obstruir os poros, mas precisa concentrar para cobertura. Agora eu vou usar um pouquinho da base, eu vou trocar esponjas. Eu gosto muito desse formato para passar embaixo da área dos olhos. Principalmente quando a gente já tá com esse... meu Deus, principalmente quando já tá com finalizado o acabamento aqui da parte de baixo. Então ela encaixa melhor e aí você concentra. Gosto de usar base antes do corretivo e o corretivo se eu preciso, veja que eu preciso. As bases têm texturas que marcam menos até que alguns corretivos, então... pode sim usar base. E aí você concentra dando toquinhos essa quantidade de base até cobrir toda a olheira. E depois a gente entra com o corretivo só para fazer o acabamento mesmo e fazer aquela iluminaçãozinha que a gente gosta. Pincelzinho. Agora eu vou usar esse corretivo da Bruna Tavares L10, que é super, super claro. Eu gosto muito também do da NARS, que é o Chantilly, porque ele é bem clarinho e também vai dar esse efeito. E vou fazer um pouquinho de iluminação aqui do Facelift, não vou fazer aquele iluminado no rosto todo. Não quero também nada muito... Então só em alguns pontos que eu quero iluminar mais. Esponjinha mais úmida. Quero destacar o olho aqui no cantinho. Pontinha do nariz para levantar. Cantinho de fora, sempre. Essa iluminação aqui, ela dá muita diferença. Depois só tem que tirar a marcação da sombra. Vou usar essa esponjinha menor com o restinho da base. Vou só tirar um pouquinho dessa... E aí o restinho você vai espalhando, dando toquinhos. Agora eu vou usar essa canetinha delineadora da Marisade só para fazer a cobertura da raiz dos cílios postiços, tá? Não vou passar ele como um delineado. Só para tampar a colinha, isso é muito importante. Porque senão as pessoas ficam vendo a colinha ali dos cílios. Agora, para finalizar a pele, eu vou entrar com o pó da Too Faced. Esse aqui é o Born This Way. A cor é o Shortbread, que é um tom mais neutro. Aí você usa o tom aí da sua pele. E uma esponjinha da MAC. E só vou dar umas encostadinhas em alguns pontos, onde você percebe que você tem um pouquinho mais de oleosidade. Eu não gosto tanto de pó. Eu gosto, na verdade, de deixar a pele mais úmida, porque minha pele tá mais seca. Mas aqui, como eu quero fazer o contorno em pó, é importante selar. Para fazer o contorno, eu vou usar um pó compacto Studio Fix da MAC. Vou usar esse pincel aqui, que eu não tô achando aqui qual que eu uso, então eu vou usar esse aqui, que é um de viagem, mas ele é médio, né, para fazer os contornos. Gosto muito de usar pó compacto para fazer contorno, não blush. Então, vou fazer umas marcações nas laterais. Um pouquinho aqui papada. Vai gastando ele aos pouquinhos. Agora eu venho no alto da testa, principalmente se você quer diminuir um pouquinho o formato de testa. Antes de esfumar, vai liberando o produto no rosto todo, nos pontos que você quer, não no rosto todo, né? Então, você tem uma testa mais alta, você quer suavizar, você vem aqui no topo dela. Se você tem um queixo que às vezes você acha muito pontudinho, quero suavizar, você vem na ponta do queixo, que não é o meu caso. O meu tem que
colocar embaixo na papada para projetar o queixo. E ó, esse aqui é o NC50. Eu sei mesclar, ou seja, dosar ele, né? Colocar numa quantidade pequena. Se você tá começando, não tem habilidade com contorno, usa só 1 a 2 tons acima da sua pele que já vai dar um contraste bonito. Esse é o Duo Fiber da Quindice Berenice. O Duo Fiber é um pincel que tem esse branquinho aqui na ponta, ou seja, ele ajuda a tirar excesso, suavizar um pouquinho, principalmente o contorno, que a gente não pode errar. Tira todo o excesso e, se preciso, você volta pro tom anterior, que é o tom da sua pele mesmo, e vai colocando em cima. Sabe, às vezes você pôs demais, aí você vai lá e suaviza com a cor da sua pele mesmo. Importante não ficar marcadinha, só uma sombra, né? Já devolvendo realmente o contorno e reforçando ele um pouco mais. Agora eu vou usar também o pincel de blush de viagem, para fazer um blush mais coradinho. Vou usar o ponto alto aqui da maçã. E esse aqui é o Well Dressed, eu sempre uso ele aqui nos vídeos, que eu gosto, mais rosadinho. Ó, vou jogar um coradinho assim, você pode usar um bronzer, enfim, né? Agora é hora de dar uma coradinha, pode ir para um apessegado, um mais rosado, aí você escolhe só para dar um tom. E agora eu vou usar esse pincel da MAC, que é o 133S, mais achatadinho, o Soft and Gentle, que eu amo, não consigo sair muito dele, topo e aquela iluminada, né, gente? Porque essa maquiagem, ela tá iluminada, então não vai ser agora que a gente vai economizar brilho, né? Não vou querer ser a discreta agora. Um lugar que eu amo, ponta do nariz, que aí eu nem preciso ficar afunilando muito. Arco do Cupido. E vou finalizar com um balme labial da Nivea. Eu fiz o Lips Repair, né, aqui com a Silvia no Beauty. E eu gosto muito desse efeito, só hidratação ou um gloss quando se fala de um olho bem marcado, que tem brilho e tal. Pelo menos você quebra um pouco, sabe, esse glamour todo da maquiagem. Mas um glossinho também vai super bem. Então, iluminou o arco do Cupido, passa o balme. E aí você já tem, né, uma composição bem bonita. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado dessa make glamurosa. Faz aí num dia, né, que você tá inspirado, vai ter um jantar com o maridão, vai sair, enfim. Ó, aproveita bastante suas paletas e sempre pensa nisso. Como usar 100% daquilo que você tem comprado, né, gente? Porque o dinheiro não tá fácil pra ganhar, não. Pode ficar comprando um monte de paleta, usar 2 cores de uma paleta. Então, eu estou aqui para te ajudar a aproveitar aí 100% do que você tem. Espero que você tenha gostado dessa maquiagem cheia de brilho. E a gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, se você não é inscrito, já faz isso, curte, comenta, compartilha. Manda aí para suas amigas, vai lá nas minhas redes sociais, @pauloespelho, confere que eu tô sempre colocando dica nova, tá bom? E a gente se vê na próxima. Beijo!